melhor jogador de cada uma das seleções da Copa na fase de grupos. Meu nome é Alves, seja bem-vindo ao Camisa 10, já senta o dedão no like e bora comigo para mais um vídeo. No vídeo de hoje a meta de likes é de mais uma vez 1.500 likes, para continuarmos falando tudo sobre a Copa. A reta final da Copa do Catar chegou e você ainda não fez aquela sua fezinha lá no Estrela Bet? Estrela Bet está em todos os lugares nessa Copa e você provavelmente sabe do que eu estou falando. E aqui também no Camisa 10 eles estão e ainda tem presente para você, 100% em bônus em cima do valor que você depositar até R$200. Então corre lá e aproveita que a Copa tá rolando e faz a sua fezinha na sua seleção favorita. Não esquece de consultar as regras da promoção no site do Estrela. O site é proibido para menores de 18 anos. Jogue sempre com responsabilidade. Venha pra Estrela Bet. Jogou, brilhou. Abrimos a nossa lista com o grupo A, começando pela seleção do Catar, que foi eliminada. O principal nome da seleção Qatari foi o atacante Akram Afif, de 26 anos. Com o fraco desempenho da dona da casa, o atleta do Al Saad ainda teve certo destaque, podemos dizer assim. A média de nota dele no SofaScore é de 6,97. Agora temos a seleção do Equador. É óbvio que o principal jogador da seleção equatoriana nessa Copa foi o atacante Ener Valencia, autor de 3 gols na Copa, 2 deles marcados na primeira partida. O atleta do Fenerbahçe, Jorge Jesus, foi o grande destaque do já eliminado Equador. Ele vem com a média de notas do SofaScore de 7,37. Agora temos a seleção de Senegal e na verdade não era tanta surpresa assim que eles iam se classificar para as oitavas de final. Mas com aquela boa arrancada inicial do Equador, acabou que a seleção africana tomou um certo sufoco, mas conseguiu passar. O destaque ficou por conta de Ismaila Sarr, atleta de 24 anos do Watford da Inglaterra, que marcou um gol e ajudou a avançar para as oitavas de final. O jogador ficou com nota de 7,10 na média do SofaScore. Agora temos a seleção da Holanda. Enquanto o Memphis Depay se recuperava, quem roubou a cena pela Holanda foi o atacante Gakpo. Autor de 3 gols até agora na Copa, o jovem de 23 anos atua no PSV e fortalece a laranja de ir longe nessa Copa. A média de nota do jogador é de 7,63 no SofaScore. Avançamos para o grupo B e vamos falar da Inglaterra. Sensação da primeira rodada da Copa, a Inglaterra enfiou 6-2 na pobre seleção iraniana. Destaque dessa e das demais partidas ficou por conta de Bukayo Saka, meio atacante de 21 anos, que marcou 3 gols em 3 jogos até agora. O jogador do Arsenal pode ser fundamental para essa e para as outras Copas pelos britânicos. Ele está com a média no SofaScore de 7,60, sua nota. Agora temos a seleção do Irã, que mesmo tendo sofrido uma goleada logo na primeira partida, teve dignidade sim e ainda lutou por uma vaguinha nas oitavas de final. Essa luta se deu muito porque eles venceram o país de Gales. O grande destaque foi o atacante Teremi, de 30 anos, que fez 2 gols e deu uma assistência, participando de 3 dos 4 gols iranianos na competição. A média de nota dele no SofaScore é de 7,43. Agora temos a seleção dos Estados Unidos, que podemos dizer que é muito boa, porém peca nos detalhes, mas mesmo assim eles conseguiram abocanhar uma vaguinha na segunda posição do seu grupo. E para destacar alguém, podemos destacar Pulisic, que participou diretamente dos 2 gols que a seleção marcou na primeira fase. Com 24 anos, o atleta do Fulham é de fato o principal jogador da seleção norte-americana atualmente e foi destaque no Mundial. A média dele no SofaScore é de 7,20. Agora temos País de Gales. Eles voltaram a uma Copa após 64 anos, eles depositavam toda a sua confiança em Gareth Bale, que acabou decepcionando. Dessa vez o destaque fica para Harry Wilson, jogador do Fulham, que aos 25 anos foi o mais lúcido jogador de sua seleção. A média dele no SofaScore é de 7,03. Agora chegamos ao grupo C para falar da Argentina. E é meio impossível falar de Argentina e não imaginar que outro cara, que não vai ser esse que eu vou falar, roubaria a cena, né? Obviamente a maior esperança do título da Argentina passa pelos pés dele, Lionel Messi, e até o presente momento ele surpreendeu. Mesmo após o susto contra a Arábia Saudita, Messi se blindou de qualquer desconfiança e foi decisivo contra México e também a Polônia. Já conta com 3 gols e uma assistência e deve dar trabalho a quem cruzar o seu caminho. A média de nota do argentino é de 7,95 no SofaScore. Agora vamos com a surpresa da primeira rodada da Copa, Arábia Saudita. Apesar do golaço de Salem contra nossos hermanos, quem teve destaque mesmo pelos sauditas foi o goleiro Mohamed Al-Owais, que fechou o gol contra a própria Argentina e acabou vazado nos outros 2 jogos, sendo vítima do fraco setor defensivo de seu time. A média de nota dele no SofaScore é de 7,40. Próximo time por aqui é o México, com o goleiraço Ochoa em campo nos 3 jogos, pegando inclusive pênalti de Lewandowski, que seria óbvio demais apontar que ele seria o melhor da seleção mexicana na Copa. De fato, outro jogador também mereceu esse título, e apontamos aqui o atacante Irving Lozano. Foi um dos destaques que mais buscou o jogo pela seleção mexicana e mesmo sem marcar, auxiliou o ataque e não se escondeu. A média de nota dele no SofaScore é de 7,43. Chegamos à seleção da Polônia, e o destaque por lá poderia até ser Lewandowski, mas seria injusto não apontar Szczęsny
como o grande jogador da Polônia na primeira fase. Ele operou milagres e não seria surpresa que depois de agarrar 2 pênaltis e defesas difíceis aos montes, ele fosse escolhido para a seleção da Copa. A média de nota dele é de 7,93. Chegamos ao grupo D e chegamos à atual campeã França. Devemos lembrar que a França teve baixas significativas, como por exemplo Benzema e Kanté, mas segue com craques decisivos. Mesmo com o Mbappé marcando gols, é injusto não falar que o principal destaque francês é Antoine Griezmann. O craque do Atlético de Madrid busca jogo em todas as faixas do campo e mesmo com apenas uma assistência na Copa, faz todo o jogo francês fluir. Inclusive, ele tem a maior nota da seleção francesa no SofaScore, 7,93. Chegamos à seleção da Austrália. Apesar deles terem se classificado para a segunda Copa, não podemos chamá-los exatamente de brilhantes. Tanto que o melhor atleta da seleção foi um zagueiro, né? Kyle Rhodes, que atua no futebol escocês. A sua nota no SofaScore é de 7,10. Agora temos talvez uma das maiores decepções dessa Copa, a seleção da Dinamarca. Enquanto muitos esperavam que Eriksen e a Dinamarca pudessem fazer uma boa Copa, quem se salvou da fraca campanha da equipe foi o zagueiro do Barcelona, Christensen. Foi seguro apesar das derrotas e ainda marcou um gol que não ajudou muito. A sua nota no SofaScore é de 7,53. Agora por aqui temos a seleção da Tunísia. Dá para destacar algo da seleção da Tunísia nessa Copa é a sua defesa. Disputando o grupo com a França, atual campeã, e a Dinamarca com bons jogadores de frente, a Tunísia conseguiu a façanha de ser vazada apenas uma vez, justamente contra a Austrália. E muito dessa defesa sólida se deve ao goleiro Aymen Diame, de 27 anos, que foi seguro em toda a Copa. Se os atacantes ajudassem, talvez a Tunísia tivesse até uma sorte melhor. A média da nota dele no SofaScore ficou com 7,27. Chegamos ao grupo E e temos o destaque da Espanha. Recheada de jovens promessas, coube a um veterano ser destaque nessa primeira fase. Álvaro Morata foi decisivo pela Fúria, marcando 3 gols e dando uma assistência pelo time que conseguiu a maior goleada da Copa até o momento, um sonoro 7-0 contra a Costa Rica. Sua média de nota lá no SofaScore é de 7,47. Agora temos a seleção da Costa Rica e, como a gente já falou, eles não têm muito do que se orgulhar não nessa competição que passou. Apesar de terem vencido o jogo contra o Japão, que viria a ser o líder desse grupo, sofreram 11 gols em 3 jogos, 7 contra os espanhóis, 4 contra os alemãos. Como devemos apontar alguém nesse time, escolhemos o meia Celso Borges, o mais lúcido nesse selecionado fraquíssimo que a Costa Rica levou para o Catar. A média de nota dele no SofaScore foi de 6,87. Agora chegamos à Alemanha, mais uma incrível surpresa negativa na Copa do Catar. A tetracampeã Alemanha conseguiu a façanha de ser eliminada 2 vezes seguidas na primeira fase, igualando a Itália em 2010 e 2014. Fez bom jogo somente contra a Costa Rica, mas a combinação não veio e deram adeus ao torneio. Jovem Havertz foi o grande destaque dessa equipe que provavelmente a torcida vai querer esquecer. O atleta de 21 anos balançou as redes 2 vezes, mesmo tendo pouco jogado. A média de nota dele no SofaScore foi de 7,75. Chegamos à seleção do Japão, enquanto uns choravam, outros sorriam, e foi isso com o Japão na fase de grupos. Junto com seu meio-campo Hitsu Doan foram destaques de um maluco grupo. O jogador do Freiburg conduziu a seleção japonesa às oitavas de final, marcando 2 gols em 3 jogos e sendo decisivo contra as 2 principais seleções do grupo. A média de nota dele no SofaScore é de 7,20. Grupo F, chegamos à Bélgica. Eles ganharam o apelido de Leões na última Copa, dessa vez poderiam ser chamados de gatinhos. Nossos vilões lá em 2018 racharam o elenco nessa Copa e acabaram sendo eliminados na primeira fase do torneio. O principal destaque desse grupo foi o meio-campo Dendoncker, que a média dele lá no SofaScore é de 7,35. Agora temos a seleção do Canadá. Eles retornaram a uma Copa após 36 anos e a seleção canadense de futebol acabou eliminada na primeira fase sem grandes destaques. Para destacar o nome, citamos o atleta do Reading Junior Hoylett, 32 anos. A média dele lá no SofaScore ficou em 6,93. Agora temos uma grande e memorável surpresa dessa Copa, que é a seleção de Marrocos. Avançando invicta para as oitavas de final, a seleção de Marrocos tem muitos motivos para comemorar. Seja pela classificação em primeiro ou pela atuação do seu lateral Hakimi, jogador do PSG. Atuando com muita qualidade, ele deu assistência e mostrou qualidade tanto defensivamente quanto no ataque. O jogador lá no SofaScore ficou com a sua média de 7,40. Agora chegamos à seleção da Croácia. Os atuais vice-campeões avançaram para as oitavas em segundo em seu grupo e ainda num sufoco danado. Com uma geração 4 anos mais envelhecida, não foram tão brilhantes quanto em 2018, mas mesmo assim viram as suas principais esperanças ofensivas passarem pelos pés de Luka Modric. O meia do Real Madrid segue sendo o craque da seleção croata e mesmo com 37 anos faz boa atuação nessa Copa. A média de nota dele lá no SofaScore é de 7,33. Chegamos ao grupo G, ao grupo da nossa seleção, a seleção brasileira. Desembarcando no Catar como uma das principais favoritas para a conquista, a seleção brasileira passou por alguns sustos na primeira fase. As lesões de Danilo, Alex Telles, Alexandro, Gabriel Jesus e principalmente de Neymar. Podemos dizer que todas essas lesões e a lesão de Neymar fez a gente ficar meio nervoso e de cabelo em pé. Mas
dentro de campo nessa primeira fase, 2 destaques foram perceptíveis. 2 gols de Richarlison na primeira partida e as 2 partidas de Casemiro, o melhor da primeira fase brasileira nas nossas contas e na do SofaScore. Nem a derrota contra Camarões abalou a nossa confiança. Richarlison com seus golaços, Casemiro com as suas atuações muito sólidas ficaram com média no SofaScore de 7,80 e foram os melhores jogadores da seleção brasileira na primeira fase. Chegamos à seleção da Sérvia. Vale lembrar que a seleção da Sérvia era considerada uma das seleções fortes aí, segundo os analistas, nessa pré-copa. A Sérvia fez bons jogos sim, mas acabou na lanterna do grupo sem vencer nenhuma partida. Se existe algum destaque, podemos apontar o atacante Tadic, do Ajax, que deu 2 assistências e alcançou boas médias de atuação. Lá no SofaScore ele ficou com 7,40 de nota. Chegamos à seleção da Suíça, ficou em segunda colocada no nosso grupo e ainda tem uma defesa muito forte. Além disso, eles ainda têm um paredão no gol e grande destaque deles na primeira fase, que foi o Sommer, que atua no Borussia Mönchengladbach e tem 33 anos e fez bons jogos contra o Brasil e Camarões. A média de nota dele é de 7,75. Chegamos à seleção de Camarões, que acabou batendo a seleção brasileira. Time reserva, mas mesmo assim venceram de 1-0. No ataque, Aboubakar foi destaque, o setor defensivo de Camarões teve destaque com Jean-Charles Castelletto, jogador do Nantes, que foi seguro nas rebatidas e ainda marcou um gol na partida contra a Sérvia. Agora chegamos ao Grupo H, a seleção de Portugal. Em uma estrelada seleção portuguesa, o meia Bruno Fernandes tem sido destaque. O jogador participou diretamente de 4 jogadas fatais, marcando 2 gols e dando 2 assistências em 2 jogos da seleção lusa na Copa. A média dele no SofaScore é muito boa, inclusive 8,60. Chegamos à seleção de Gana, que mesmo eliminada tem muitos bons jogadores. O grupo com presença de seleções mais fortes foi fator determinante para a eliminação, porém o meia Mohamed Kudus merece ser destacado por seu futebol nessa Copa. Marcou 2 gols em 3 partidas por Gana na primeira fase do Mundial, porém não foi suficiente para avançar. A média dele lá no SofaScore é de 7,70. Chegamos à seleção de Uruguai e a seleção uruguaia é simplesmente o retrato da gente não conseguir entender porque certos treinadores decidem poupar certos jogadores em determinados momentos, que foi o que aconteceu na seleção celeste. O Uruguai possui bons nomes e mesmo assim se viu fora da classificação. O melhor jogador foi Federico Valverde, porém o que se viu na última partida foi a grande atuação de Arrascaeta, que marcou 2 gols, articulou o tempo inteiro e poderia ter sido muito melhor aproveitado. Paciência para eles agora, né, que estão fora da Copa, e Arrascaeta também. Mas a média de Valverde no SofaScore foi de 7,37. Agora chegamos à Coreia do Sul, foi adversário da seleção brasileira, tomou um tapa no primeiro tempo, conseguiu segurar ali no segundo tempo, mas acabou sendo eliminado. Porém, a grande surpresa do grupo, a boa seleção da Coreia do Sul, aprontou e conseguiu a classificação. Graças à velocidade de som e o poder de marcar de Gwen Sung-cho, autor de 2 dos 4 gols de sua seleção na fase de grupos, e surpreendeu tanto pela vaga quanto pela vitória para cima de Portugal. Por essas marcas, Cho é sim o maior jogador da Coreia na primeira fase da Copa. A média dele lá no SofaScore é de 7,23. Além desses jogadores citados aqui em nossa lista como os melhores jogadores da primeira fase de cada time, quem você acha que ainda pode despontar nessa Copa do Mundo aí das oitavas e quartas pra frente e se tornar o grande herói? Deixe sua resposta aqui nos comentários, pois ela é muito importante pra gente. Você que nos assistiu até aqui e gosta de Copa, ó, não esquece, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, porque assim o YouTube vai sempre te avisar que tiver vídeo novo por aqui. E eu sei que você que é apaixonado por futebol gostou e se interessou. Então fica mais com a gente. Meu nome é Alme, já que você assistiu até aqui, deixe seu like e até a próxima. Venha pra Estrela Bet. Jogou, brilhou.